Boa noite, pessoal. Com grande alegria, hoje mais um dia de programação do canal Recuperação em Foco. É, Sem dúvida, mais um dia de aprendizado, de troca de experiência, de muita história, muita vivência, muita discussão de caso. Mas antes da gente iniciar, eu vou colocar uma vinheta para que a gente prepare aqui o nosso assunto e vocês também se sintam à vontade. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Olá, agora sim, em definitivo, quero agradecer a todos que estão aqui pelos veículos de nossa informação aí, que é as páginas do Facebook, a página do YouTube, e vocês se sintam à vontade para nos desejar uma boa noite, comentar de onde vocês estão nos assistindo, que é muito importante para que a gente possa saber aonde nós estamos alcançando, né? Eu me chamo Jairo Teles, sou idealizador dessa ideia, desse projeto, e tem dado muito certo. E hoje, trazendo a Daniela para poder falar um pouquinho com a gente aqui. Se apresente, Daniela, para as pessoas te conhecerem. Seja muito bem-vinda ao canal. Ai, que delícia! Boa noite para vocês que estão aí acompanhando, né? O canal Recuperação em Foco. É um prazer imenso ter recebido esse convite desse meu amigo, que eu tenho acompanhado um pouco do seu processo, né? Da sua caminhada. E até que enfim chegou o dia da nossa live, né, Jairo? É isso. Estava ansioso para esse momento. A gente estava discutindo até alguns temas, né, para a gente colocar aqui para vocês hoje. E Uhum, hoje é um baita de um tema. Eu diria que eu estava pensando muito sobre essas duas questões que hoje a gente vai falar. E eu vou colocar aqui para a uhum, gente divulgar. Deixa eu ver se eu acho uhum. aqui. Aqui. Esse é o nosso tema de hoje, pessoal. A responsabilização e a culpa. Vamos entender a diferença? Mas queria saber um pouquinho de você, Daniela, como que chegou Uhum. a psicologia em você, como que você se apaixonou por essa área? Fala um pouco quem é você e depois a gente já vai para o nosso tema. Uhum. Olha só que desafio, hein? Ter que se apresentar ao vivo. Mas eu sou Daniela, cheguei através, né, da dor, num processo de ressignificação, um momento em que a gente se encontra para que estrada caminhar, né? Buscar novos sentidos. E a psicologia ela veio a partir dessa busca, né? Foi a minha segunda formação, então foi um grande passo, um desafio tremendo e que eu venci. E a área da dependência química, né? De alguma forma, ela teve uma conexão comigo, porque eu tenho familiares, né? Alcoolistas, né? Então eu presenciei, vivenciei várias situações de conflito, né? E isso mexia bastante, né? Que criança, né? Que não se sensibiliza, né? Com um lar desestruturado, né? Em que a violência, não só a violência, né, moral, quanto a violência física, né? Então, isso mexe bastante. Eu acho que a dependência química, né, ela conviveu comigo e hoje eu convivo com ela
só que de uma forma ressignificada. E que a culpa, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje as suas diferenças e a gente vai ver o quanto que esse caminho é um caminho libertador, né? Muito legal. E assim, a culpa, ela tá atrelada, Daniela, não sei se você... Claro que já ouviu falar sobre uma programação chamada de 12 Passos, e lá Uhum. dentro de 12 Passos, existe um folheto de Narcóticos Anônimos que fala assim, Triângulo da Autoobsessão. E esse triângulo da autoobsessão, o que seria isso na íntegra? Ressentimento, raiva Uhum. e medo. Só que esses três sentimentos, eles são permeados por uma culpa. Uhum. Culpabilização, uma falta de aceitação. Enfim, poderíamos aqui desfrutar de vários outros subtemas, né? Uhum. Mas esse que nós escolhemos para que a gente discutisse hoje, eu achei fantástico, porque muitas das vezes eu coloco a responsabilidade na culpa e a culpa na responsabilidade, e aí, de fato, eu não consigo enxergar qual a diferença dos dois, né? Uhum. Então, pode falar. É importante, né, antes da gente, inclusive, partir para as diferenças, entender um pouquinho como que é essa construção da culpa. Porque a culpa, na verdade, e aí a gente pode trabalhar a questão de desfocar daquilo que a gente, na verdade, é uma construção, porém também é algo que é nos ensinado. Porque se a gente pegar a nossa cultura, a culpa, esse sentimento de culpa, ele é incutido desde quando somos crianças, né? É algo que a gente faz, e esse cuidador, esse que está ali no processo de monitoração, de educação, ele coloca algo que faz parte do contexto da crença dele, e a criança, ela acredita naquilo. Então, ela já cresce, se desenvolve com uma verdade que, na verdade, né? Verdade que, na verdade, não tem sentido, né? Então, ela passa a acreditar já nessa culpabilização, né? Então, já tem aí uma cobrança. E também, se a gente for pegar a história da humanidade, a gente vai lá na Idade Média, e a gente sabe que até antes, mas vamos pegar a Idade Média, que é algo muito, muito forte, muito, muito contundente, né? A culpa, como que ela era usada? Ela era usada como controle, né? Então a igreja, ela colocava, incutia culpa nos fiéis, para quê? Para controlá-los. Então olha só como que a culpa, ela tem um histórico, né? Uma evolução, né, no processo de desenvolvimento do ser humano. Agora, se a gente pegar o desenvolvimento do sentimento de culpa num processo psíquico, a culpa, ela é um termômetro muito importante para a gente. Ela traz a diferença, inclusive, de que a gente está num processo de desenvolvimento natural da nossa espécie. Né? A partir do momento que essa criança ela apresenta um sentimento de culpa, isso demonstra para a gente o quê? Que ela consegue já se diferenciar o eu do outro. Isso é um avanço, certo? Então, quando ela sente culpa, quer dizer que ela já percebe o outro. E aí, o processo natural do desenvolvimento saudável da culpa, o que é? É a reprogramação, o que a gente poderia falar. Me fugiu agora a palavra que eu queria dizer, mas é a elaboração desse sentimento. Ela percebeu que fez algo que não foi legal, na leiturinha dela, daquilo que ela tem condição, ela sabe que prejudicou o outro, e a criança, ainda num estado mais primitivo, é como se ela destruísse esse outro. Então, ela percebendo isso, e com a ajuda dos cuidadores, né, do ambiente que está ali, né, em volta, facilitando, ela vai aprendendo, conforme ela vai sendo ensinada e orientada, a se autorregular. E aí ela vai tendo condições de elaborar e aí ressignificar. Só que quando isso não acontece, né, quando essa elaboração não acontece, o que se faz? Essa culpa, ela se transforma em autodestruição.
que é onde, né, essa mochilinha aí pesada que muitas vezes a gente carrega desde quando a gente se lembra, né, da nossa infância, de momentos, a gente vai perceber o quê? Né? Que a gente não teve esse processo de elaboração. Aí você vai perguntar, mas então eu vou viver com essa culpa? Não, a gente vai trabalhar habilidades justamente para lidar com essa distorção, que ao invés de trabalhar a elaboração, ficou na destruição. Não sei se eu estou fazendo compreender. Sim, sim, claro, está muito claro. E aí, como eu atuo diretamente com pessoas que possuem o transtorno por uso de substância, dentro do setting terapêutico, onde eles são literalmente assistidos por uma equipe inter e multidisciplinar, e aí eu venho ressaltar a importância do médico psiquiatra que faz a intervenção medicamentosa e o manuseio. Eu venho ressaltar também os processos aí psicoterapêuticos, que através dos psicólogos, entendendo melhor tanto o indivíduo no singular, quanto o sistêmico, família, né? Que existe uma importância fundamental. E aí nós, os conselheiros em dependência química, que manuseamos essa galerinha durante todo o dia deles. Então, nós sentimos ali o sentimento de culpa aflorado, o sentimento de tristeza, o sentimento de angústia, o sentimento de alegria exagerada, o sentimento de talvez uma ansiedade, talvez uma autoaceitação. Enfim, todos esses sentimentos são aflorados dentro do setting terapêutico. E hoje, por incrível que pareça, nós tivemos uma reunião e onde pensei, né? Eu estava pensando, inclusive, no nosso tema nessa reunião. E quando o indivíduo chega, Daniela, literalmente ele chega dilacerado. E aí nós, que somos profissionais da saúde mental, que podemos ajudá-los e através do nosso acolhimento caloroso, ofertar para ele pelo menos um caminho para que ele se encontre, porque nós não somos homens de ferro, nós somos pessoas que podemos dar a mão para essas pessoas e conduzi-los no melhor caminho, e aí eles, a partir de uma consciência, né, vão decidir o caminho a ser traçado. Mas eu vejo que quando eles chegam, a gente só está recolhendo o que restou. Né? Muitas das vezes, recolhe o que restou. E aí vem muita culpa, muito remorso, aceitar que o histórico que eu passei nessa jornada de uso foi tão desenfreado, foi tão assim enérgico com a família e comigo mesmo emocionalmente, que hoje eu preciso conviver com essa culpa e ressignificar essa culpa. E olha só que interessante isso que você está trazendo, porque vem de encontro a essa forma em que essa criança, de alguma forma, ela foi ali trazendo significados para esse sentimento. Então, a construção dela conforme aquilo que ela vai percebendo, né, desse ambiente, como esse ambiente também vai acolhendo esses sentimentos, que para ela conseguir fazer esse processo de elaboração. Quando isso não acontece, como a gente falou, e aí vai para o outro polo, né, o polo da destruição, muitas vezes o que acontece? Né, que a gente traz até como, eu até coloquei aqui que eu não queria esquecer isso, que é uma defesa paradoxal. Para eu fugir do sentimento da culpa, eu tenho que realmente fazer algo para ser culpado. Olha que coisa louca, né? Então vamos, por exemplo, né? Eu carrego todo esse sentimento distorcido, né? De autodestruição, porque de alguma forma essa criança ela vai se desenvolver sempre por um caminho, lógico, né? Tudo tem o seu contexto, tem as intervenções que vão acontecendo, mas vamos pensar que esse indivíduo não teve aí intervenções favoráveis e ele foi carregando essa culpinha, a mochilinha dele só foi pesando, né? Chega num processo em que ele precisa realmente ter uma culpa real para dar conta dessa culpa,
que foi carregada com ele, que se transformou em autodestruição. Por isso, quando o paciente chega num processo, né, de compulsão, totalmente desestruturado, desorientado, muitas vezes até em crises psicóticas, é justamente um processo de destruição, né? E aí, quando a gente consegue, e aí que a gente vai trazer hoje, entender as diferenças dessa culpa, passar por um processo, né, de fortalecimento, estabelecendo habilidades para que eu treine essa elaboração do qual eu não vivenciei, não experienciei nas minhas etapas maturacionais do meu desenvolvimento, aí eu vou conseguir entender a responsabilidade. Porque a culpa, na verdade, quando ela é trabalhada nesse processo que eu estou trazendo, a reparação nada mais é que a responsabilidade. Quer dizer, você, como indivíduo, percebeu que causou algo no outro e você tem que reparar. Quer dizer, você sabe dessa responsabilidade, né? Faz parte do ser humano, quando bem desenvolvida, né? E Então, assim, pode concluir? Desculpa, cortei você. imagina, pode falar. Eu só ia. E aí a gente traz esse exemplo que você coloca de mochila, né? Assim, sem dúvida, eu já tenho assim, na minha mente vem o peregrino. Lembra? Que está trazendo lá uma jornada, você vê um caminho grande, uma mochila bem grande nas costas, e eu percebo que, aí, trazendo para a minha vida, Daniela, quantos e quantos momentos eu fui colecionando de tristeza, de desamor, de desafeto, mas isso não com o próximo, primeiro comigo mesmo, de Sim, não me porque aceitar. a autodestruição primeiro começa aqui, ó, depois para o externo, né? E aí, eu trouxe um pouco para a gente pensar na dependência química, mas a gente pode levar para fora desse nosso universo também. E quantas e quantas pessoas, eu costumo dizer assim, se nós pudéssemos colocar duas cadeiras e uma mesa numa praça, escrito assim, doa-se conselho, eu acho que a gente ficaria horas e horas lá. As pessoas querem conversar, as pessoas querem pelo menos uma orientação diante de um fato, de uma história, de um contexto que estão vivendo. Então, quando a gente fala culpa e responsabilização, são duas coisas muito, mas muito importantes para a nossa vida no contexto de hoje, eu diria. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pacientes que talvez venham através desse movimento pedir um acolhimento. E aí você tem esse parâmetro que é essas duas vertentes, responsabilização e culpa. Primeiro é o que você bem colocou, né, Jairo? Acolhimento. Você tem que acolher, né? Seja esse paciente, seja o seu amigo, enfim. Quando alguém nos procura, né? Ou quando a gente está com alguém em sofrimento, a primeira coisa é o acolhimento, né? E aí, se pensar num processo terapêutico, isso, como diz, já é um processo. Então, isso vai acontecendo, né, gradualmente. Mas vamos imaginar, né, que a gente está lá sabe, quando a gente passa rápido, né, para chegar no ponto que a gente quer, né? Então, no processo terapêutico, o que a gente vai? A gente vai acolher, a gente vai entender um pouquinho da história desse indivíduo, porque se a gente sabe, né, como a gente está conversando e refletindo, que a culpa ela é uma construção diferente, por exemplo, de alguns sentimentos que nós nascemos de forma inata, como o medo. Nós nascemos com medo, né? A culpa não, a culpa é algo que vai, conforme o nosso amadurecimento maturacional, ela vai se desenvolver. Aí, como ela vai se desenvolver? Todo esse ambiente que está com o aparato desse ambiente vai fazer a diferença. Se a gente conseguiu amadurecer isso para uma reparação, ou se, infelizmente, ele foi num processo de autodestruição, até para se proteger, porque olha só, se a gente pensar, por exemplo, a febre, o que é a febre? Né? Quando a gente sente febre, né? É algo que está nos avisando que alguma coisa está acontecendo. O nosso organismo ele está em guerra, ele está em luta, porque ele precisa matar esse corpo estranho. O sentimento de culpa também.
ele precisa matar esse corpo estranho. Só que, quando eu elaboro, aí a gente passa para a responsabilidade. Quando eu não elaboro, eu quero destruir. Só que, diferente de matar uma bactéria, ele vai se instalando e vai corroendo, vai me criando o quê? Uma doença, né? Então, olha para você ver como que é. Então, a gente vai juntos com o paciente, juntos com esse acolhido, né, com esse residente, enfim, fazendo com que ele vá percebendo como que ele foi carregando essa mochilinha, né? E aí, aos poucos, a gente vai trazendo para ele essa diferença da responsabilização. Como assim? Disso que você está trazendo, o que realmente foi seu, o que realmente não é seu, né? Isso que você está trazendo, você realmente tinha capacidade de controlar? Porque se você está dizendo que é culpa, então você não controlou o suficiente. Então você vai trazendo ele um pouquinho para refletir, opa, peraí, o controle nisso tudo, né? A gente fala, eu não controlo, não é? Então tem muito a ver com isso. E conforme ele vai se conscientizando dessas pedrinhas dentro da mochila que ele foi carregando, a gente vai fazendo o processo de ressignificação. Aí ele vai vendo o que é realmente de tudo isso que ele carregou é dele, que aí ele vai entender como responsabilização. Algumas coisas pode ser que sim, ele tem uma parcela ali, né? Mas aí, diferente da culpa, que aí a gente já começa a trazer as diferenças. Diferença da culpa, que ela é passiva, ela te estaciona, a responsabilidade te coloca para correr, te coloca para agir, ela é ativa, ela é dinâmica, olha a diferença. Então eu reconheço, percebo, vejo o que é meu, que aí eu já estou fazendo o processo de ressignificar, que você vê, a gente vai fazer o mesmo processo lá da infância, só que o psicólogo, né, o psicoterapeuta, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso de uma forma mais acelerada, porque na infância é tudo devagarzinho, conforme ele vai experienciando a vida, isso vai acontecendo gradualmente. Na fase adulta, isso tem que acelerar um pouco mais, né? Então é isso, aí ele vai percebendo a partir dessa responsabilização e aí começa a mudar a chavinha. Eu tenho uma pesquisada, doutora, sobre esse assunto, e aí eu achei uma psicóloga, não sei nem se a doutora conhece, chama Joana Fojo Ferreira. Não sei se a doutora já ouviu falar. Não. Ela publicou um artigo muito interessante que diz assim, em relação a isso que a gente está conversando. Sim, porque muitas das vezes fizemos em fato coisas erradas, magoamos pessoas, fomos rudes e negligentes conosco mesmo para depois ser com as outras pessoas, procrastinamos, não cumprimos os nossos objetivos por desleixo ou falta de organização ou falta de motivação. E sim, de fato somos nós os agentes e éramos nós que estávamos lá na hora do fato, né, da culpa, e a bola estava na nossa mão. Ou seja, a culpa é algo que nos ancora, a culpa é algo que não nos deixa evoluir, a culpa é algo que nos transforma negativamente. Porém, a doutora já mesmo mencionou que toda essa história dolorosa pode sim vir ser uma história melhorada e ressignificada através da minha trajetória da culpa. E aí sim eu tenho consciência disso tudo, e aí eu tenho total responsabilidade. É a hora de eu começar a me movimentar para que a evolução possa acontecer no meio de um caos, por exemplo. Isso, que até eu falei um pouquinho sobre esse tema na semana passada, né? Porque isso é um caos, mas o caos ele tem a função do quê? De nos empurrar, né? É uma pulsão, é uma energia criativa, né? Que nos impulsiona para buscar o novo, para buscar ressignificar, solucionar, mudar, né? É muito importante no processo de mudança, né? A mudança ela acontece só depois de um caos. Perfeito, perfeito. Podemos colocar como totem e tabu essas duas? Olha, você estuda psicanálise, né?
Eu gosto, viu? Uhum, sim, sim. Qual seria o totem e qual seria o tabu? Só pra gente só dar uma pincelada pra galera. Olha, o tabu, né? O que seria um tabu, né? É algo velado, proibido, não é? Uhum, Será que ela não tem mais a ver com a culpa do que o totem, né? E aí uhum, vão interpretações, né? Mas se a gente pegar realmente a palavra, né? Um tabu, né? É uma construção, nada mais é que o tabu, dependendo dessa cultura, né? Dependendo de como essa verdade foi sendo construída, né? Será que isso faz sentido, uhum, né? Para essa pessoa, né? uhum, Então tem todas essas questões para a gente refletir, né? uhum, uhum, Mas levando um pouquinho também as diferenças ainda, né? Que a uhum, gente está discutindo entre a culpa e a responsabilização, e um pouquinho dessa construção que a gente está fazendo, né? A culpa ela é totalmente negativa, né? É algo que realmente você sente justamente essa âncora, né? Ela me aprisiona em algo destrutivo, então é algo negativo. A uhum, responsabilização já é algo positivo, porque me gera para frente. A própria forma de você expressar a atividade da passividade já demonstra os polos positivo e negativo, né? uhum, uhum, Outra coisa que a gente já falou, né, que a culpa ela é destrutiva e a responsabilidade ela é construtiva, né? Porque eu vou a partir desse processo de reconhecer que eu tenho sim uma responsabilidade em determinadas pedrinhas que eu carreguei nessa mochila, que algumas não, né? Porque aí a gente vai lá no início em que a gente falou que quantas culpas que nós aprendemos e que na verdade não são culpas, nossas culpas não, uhum, né? Então aí é esse processo de construção, porque ressignificar é reconstruir em muitos momentos, né? uhum. Sabe o que eu estava pensando, doutora Daniela? Se a cada vez que nós fôssemos falar assim, eu sou culpado, se nós pudéssemos mudar, eu sou responsável, ou a responsabilidade é minha. Uhum, isso, perguntar, às vezes nem essa questão, né? É culpa ou responsabilização, mas o que que eu tenho de parcela, de responsabilidade nessa situação, nesse comportamento, nesse sentimento? Porque de alguma forma, se algo acontece, se a gente pensar num sistema, eu retroalimento determinados comportamentos. Ele só acontece porque de alguma forma a gente permite, né? E aí, quando vem uma consequência, e quando essa construção é uma construção desfavorável, disfuncional, a consequência não vai ser positiva, né? Uhum, E aí, quando vem a consequência, aí a questão da culpa, né? Deu errado porque, eu sou culpado, porque aí se a gente pegar personalidades que assumem as culpas, né? Porque precisam aí dessa autodestruição, ela precisa assumir várias culpas para dar conta daquilo de dentro, né? uhum, Então, se ela tem essa característica já de assumir tudo, né? uhum, Aí ela sai da responsabilidade daquilo que é dela, cabe a ela e cabe do outro, porque ela tem sim uma parcela, porque se continuou funcionar, mesmo não sendo algo legal para ela, mas ela permitiu. E aí, quando a gente uhum, consegue ver esse sistema acontecendo, a gente vê, opa, peraí, então se eu mudar aí essa dinâmica, também muda o comportamento do outro? Muda. uhum. E a mudança, até agora, eu não falei nenhuma que eu vou fazer no outro. Exato. Eu passo em mim, né? E aí, uma outra coisa que eu estava pensando também, que sempre nós, né? Eu me incluo Hum, nessa, porque tantas vezes eu fiz isso também. Eu percebo que muitas das vezes, e aí vem uma característica do sujeito acometido por transtorno por uso de substância, que não é uhum, nunca se responsabilizar e sempre colocar o próximo como responsável
por eu ter usado drogas, o próximo responsável por eu ter decisões erradas, pela história de vida da minha vida não ter dado certo, porque o outro que proporcionou. Então, assim, e qual o mecanismo, doutora Daniela, que isso precisa ser mudado? E aí, não sei se existe uma intervenção, não sei se existe algum ponto fixo dentro de uma psicoterapia para que o indivíduo entenda que a responsabilidade é totalmente dele, né? E aí vem uma questão também que eu queria colocar junto para a gente pensar, nessa dificuldade de assumir essa responsabilidade quanto adicto, quanto dependente químico, mas também eu queria pôr mais uma pimenta nesse caldo, no sentido assim, por que quando eu culpo o outro, eu me sinto mais aliviado e com a não responsabilidade do dano, ou da atitude, ou da fala, ou da... Enfim, eu me sinto, muitas das vezes, superior a outra pessoa que eu estou culpando. Esse mecanismo, qual que tem que ser feito? Para mim, parece que eu preciso dessa resposta, porque não que eu continuo fazendo, mas muitas das vezes, se eu não me cuidar, se eu não me observar, eu vou por esse caminho. Mas olha só, né, nessas questões que você trouxe, a dificuldade do dependente químico, né, que sofre aí por transtorno por uso de substâncias, lidar com essa culpa e reconhecer a sua responsabilização. Olha, em muitos casos, isso pode começar a funcionar dependendo do contexto de cada um, mas o que eu vejo acontecer em muitos casos vai depender também, que a gente tem que levar em consideração como esse paciente chegou até aí, né, que isso conta bastante, porque a gente sabe, levando em consideração também o processo motivacional, se eu estou no processo motivacional de negação, você pode me levar para o melhor terapeuta, psicólogo, psiquiatra, mas isso não vai ter ressonância em mim. Certo? Então, já começa por aí. Segundo, se eu tenho uma família, né, em que essa dinâmica é retroalimentada, quer dizer, se eu culpo o outro e ele aceita a culpa, nossa, olha que beleza, eu não precisar pagar a conta. Quem que não vai querer ir num restaurante chiquetérrimo e pagar a conta, se o outro vai pagar ela completinha? Não é verdade? Então, Sim. tem todas essas questões. Agora, né, se eu pensar no processo natural, né, ele vai trabalhar todas as etapas motivacionais, a conscientização, aí ele vai percebendo, também com o auxílio de entender a dependência química, que é muito importante também para ele conseguir alcançar essa transformação, essa ressignificação, ele precisa entender a doença, precisa fazer sentido aquilo que ele está experienciando no dia a dia dele, né? Aquilo que quando a gente fala para ele, que eu vejo muito, como se fosse um rádio furado. Olha, você precisa afastar de pessoas, lugares e hábitos. Mas peraí, por que eu preciso me afastar de pessoas, lugares e hábitos? O que isso, né? Pensando neurologicamente, né? Por que eu preciso fazer isso? O que realmente isso vai ressoar, né, no meu processo, né, neuroquímico? Você entende? Então, são muitas vertentes que precisa alcançar esse indivíduo para ele fazer essa transformação, porque, isso acontece quando a criança geralmente está em torno dos seus 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 aninhos, que começa esse sentimento de culpa, tá? Então, olha quanto tempo que ele tem para elaborar. Então, não vai ser numa internação que ele chega lá assim, que isso vai acontecer. E a gente sabe que é um processo, é treino. Porque o bebezinho, até a fase dele da adolescência, quantos anos que ele teve para treinar essa habilidade, né, de ressignificar e de elaborar? E muitas vezes ainda é difícil, porque depende dos recursos que ele foi pegando aqui do externo, né, para ele conseguir fazer isso. Então, assim, é mais ou menos essa caminhada. E a caminhada também para essa família.
Porque a gente sabe que a mudança aqui, quando volta lá para o ambiente que continuou na mesma dinâmica, esse indivíduo ele não dá conta de suportar por muito tempo essa Exato. motivação. Porque aquilo é como se fosse sugado, sabe? A lei da física, você volta, né? A força te pega. O É mais ou Hoover. menos, não é? Então E é mais ou aí, menos esse processo, né? legal, legal. E aí você mencionou uma tremenda importância, e eu acredito que é um pilar aí para que a gente também entenda o processo terapêutico familiar de um dependente químico instalado dentro da família, né? Uhum, E aí a responsabilização da família também, porque sim, eles precisam ter responsabilidade quanto uhum, codependentes, porque esse uhum, sujeito vai ficar acometido e bombardeado de uhum, informações durante uhum, 60, 90, 120 dias, ou seja, 180 uhum, dias dentro de um tratamento, e aí ele vai de novamente, né, ser inserido na família. E aí eu quero colocar uma vírgulazinha. Se a minha família tem alcoolista, seja ele só de final de semana, recreativo, né? Bem moderado, de uso bem moderado, que ainda aconteça aí o uso de álcool, de tabaco ou de até outras substâncias, mas moderado, que na segunda-feira consiga ir ao teu trabalho, uhum, resolver as suas responsabilidades, enfim. O meu ente querido tá sendo inserido no contexto onde ele saiu, foi treinado e uhum, agora entende o processo. Qual que é a parte da família? Ou seja, pô, eu bebo minha cerveja no final de semana, eu vou ter que deixar de uhum, beber? Pô, mas eu faço o meu uso recreativo, e agora o meu filho ou minha filha, minha esposa, meu esposo está voltando para a família, qual que vai ser a uhum. dinâmica? Você Aí sabe você sabe o que eu ouço muito, Jaime? Mas eu não sou doente, né? E realmente, né? Só que como é que eu posso ajudar efetivamente, né, esse familiar, né? Qual é a minha responsabilidade? Qual que é o meu papel nesse processo de tratamento, né? Porque a gente sabe que nesse lar, mesmo que, como você citou, né, seja algo recreativo, enfim, mas a gente sabe que é estímulo. E ele está num processo de reeducar, de reprocessar, né? O sistema cerebral, né? Ele tem que ensinar para o cérebro, né? Novamente, o que dá prazer, né? O que vai dar satisfação, mas não vai ser mais da dose que ele estava acostumado. Então, é um processo de reeducação, reprocessamento. Então, tem um tempo. Então, todo o estímulo, quando é evitado, quem é o beneficiário, né? A família também. Porque se ela quer realmente contribuir, ajudar, ela precisa entender e saber como ajudar, sim. né? E aí é que pega o familiar, né? Porque para ele não sendo doente, né, não tendo esse transtorno, ele acredita que não vai fazer essa diferença, né? Mas faz, e aí é a forma dele realmente poder ajudar, né? Compreendendo tudo isso, se abrir para essa possibilidade, né? A gente também precisa, como que a gente poderia falar, deixar um pouquinho, né? Já que a gente quer um bem maior, a gente vai ter que fazer algumas escolhas, né? E que às vezes não são tão boas, mas a gente tem que ver o benefício a longo prazo, né? Sim. Bom, agora uma pergunta que eu vou deixar até você um pouquinho maior na tela aí para que você consiga responder. E aí tem um comentário da Sônia, e agora eu quero falar, agradecer, na verdade, as pessoas que estão entrando, que eu estou colocando aqui os Uhum. boa noites, né? Ah, é verdade. Você que eu não vejo ninguém, né? A Joyce é minha paciente, é uma gracinha, ela está sempre me acompanhando. Que Beijo. legal. Doutora Miriam Dias, que também é uma das nossas aqui contribuintes para que o Recuperação em Foco aconteça. Obrigado, doutora Miriam. Prazer. Vem a Edinália também, é uma das nossas aqui comentaristas, ela gosta sempre de colocar um comentário. Ah, lá.
A Marta Lima, que a Marta também é uma dependente química em recuperação a longo prazo, e hoje mostra para nós que a história, sim, pode ser mudada, né? E hoje trabalha em prol a isso, com informação nos canais de veiculação. Então, obrigado, Marta, de estar por aqui. Podemos mudar nosso caminho a todo momento, né? É isso aí. Vem a Sônia, né? A Sônia também deve ser conhecida. Sônia Azevedo. É que eu não estou enxergando o rostinho, mas um beijo. Isso. Nossa, eu tenho mãe Sônia, sogra Sônia, né? Mas não é Azevedo. Então, as duas vão ficar com ponto negativo. É isso aí. E aí a Sônia traz uma questão, daqui a pouquinho eu coloco na tela, mas sobre a codependência, doutora Daniela, existe mais culpa ou existe mais responsabilização? Aonde você enxerga que diante da codependência, que é uma patologia, que essa patologia vem dos comportamentos inadequados e totalmente desenfreados do uso de substância, e isso para ele se torna uma patologia, porque muita preocupação, muito pensamento. Apesar de não ser reconhecido, né, pela Organização Mundial de Saúde, mas promove muitas patologias, né? Existem culpa ou responsabilização na codependência? Então, né, se a gente pegar tudo que a gente conversou hoje, né, nós vamos perceber o quê? Que a culpa elaborada num processo, né, de desenvolvimento natural, favorável, essa culpa ela vai sempre caminhar para uma elaboração, para responsabilização. Quando isso não acontece, primeiramente ela se transforma nessa culpa destrutiva, no caso autodestrutiva. O que vai mudar para a culpa ser responsabilização é justamente esse processo, né, em que eu vou aprender a elaborar isso. Então, culpa, responsabilização, né? Isso tudo vai depender de como que de recursos que eu tenho, de recursos que eu fui desenvolvendo para lidar com esse sentimento, porque é um sentimento, né? Que eu sei que alguma coisa aconteceu, algo que eu fiz que não foi legal para o outro, mas eu não consigo elaborar esse sentimento. E ele volta como? Como destruidor, como doença, né? Porque eu não tive suporte suficiente para lidar com esse sentimento, né? Eu não tive recursos suficientes para isso, para eu aprender também a me autorregular, né? Mas tudo se transforma, né? A gente pode transformar, sim, essa culpa destrutiva na culpa com responsabilização, que é a culpa que o sentimento ele é termômetro, ele acontece e ele é importantíssimo para o ser humano, porque é algo que demonstra que eu desenvolvi e que não é todos, né? Até a gente sabe que a patologia, a psicopatologia, né? Da psicopatia, né? A diferença dela é o quê? Que esse indivíduo ele não conseguiu desenvolver esse sentimento. Então, uma falha nesse processo. Então, se a gente sente culpa, que bom que a gente sente. A diferença da gente olhar para ela como algo, né, positivo é essa elaboração, porque ela está me sinalizando que eu ultrapassei a barreira do outro. Então, como que eu posso me retificar com essa pessoa? Como que eu posso ali consertar isso? Né? Me desculpando, elaborando isso para eu ressignificar essa dor. A minha dor e a dor do outro. Muito bom. E eu acredito que essa interlocução entre a culpa e a responsabilização da codependência chega quando a pessoa chega no grupo de apoio, lá do amor exigente. E aí a culpa toda é ressignificada e acolhida por um grupo. E, nossa, o grupo de apoio, você trouxe o amor exigente, né? É fantástico, porque é justamente isso. Ele vai entendendo ali, né, nas raízes culturais, por exemplo, porque se a gente pegar
para a gente compreender como que a gente foi construindo, que a gente falou lá no começo, o nosso sentimento de culpa, como que a gente foi dando corpo para ele, nós temos que entender nossas raízes culturais. Aí você vai falar, para culpar alguém. Não. Para entender o contexto de como Exato. isso foi sendo construído, porque o outro só dá aquilo que ele também tem. Né? Até que ele perceba que aquilo não está funcionando bem. Só assim que a gente vai ver que não estava legal o que a gente estava fazendo. Então, se culpar até aquele momento daquilo que você já fez, você não sabia de outro jeito. Não é? Perfeito, que bela colocação. Agora sim, vou colocar o comentário da Sônia. Olha que legal. Vamos lá. A importância perante a escolha do outro, no caso, a impotência, perdoa, perante a escolha do outro, no caso, o meu filho, que é um adicto há 8 anos, e hoje em reformulação há 38 dias, potencializa a culpa, porque hoje o meu foco é cuidar dessa impotência. Essa impotência de não curar o filho, vê se eu compreendi. Acho que é isso. Se for isso, Sônia, nos sinalize, por gentileza, se não for... Sinalize, porque é uma interpretação, né? Porque se for isso, se a gente pensar, eu sempre brinco em alguns bate-papos que eu faço. Os 3 Cs. Já ouviu falar dos 3 Cs, Jairo? Acho que sim, mas eu não estou lembrado. Ó, não causei, né? Não controlo e não curo. Quando a gente tem essa conscientização que eu não causei o transtorno do outro, a doença do outro, o incômodo do outro, e eu não controlo como ele vai lidar com isso, né? E eu não... Agora eu esqueci a outra. Falei direitinho, agora que eu fui explicar, esqueci. Não controlo, não causei, não controlo e agora, hein? Me deu branco. Enfim. Você tá vendo? A gente tem falhas de memória. Mas, enfim, estou querendo dizer assim, que não depende de mim. Quando eu aceito que não depende de mim, né, que foram escolhas, e que, lógico, como toda mãe, como todo familiar, quer que o seu filho, principalmente o filho, né, faça boas escolhas. De preferência, as escolhas que eu não fiz quando eu podia. Você percebe? Quer dizer, eu não dou oportunidade também para que esse filho também erre, também escorregue, também rale o joelho, né? Isso de proteger, né, no sentido de controlar essas escolhas do outro, né, faz com que eu sinta o quê? Que eu controlo, mas eu não controlo. Né? Apesar de ser uma escolha que eu não faria, essa experiência do caos, que às vezes pode dar errado mesmo, pode quebrar a cara, pode, né? Enfim, acontecer tudo errado. Mas ele precisa dessa experiência. Essa experiência é importante até para o processo de maturação. Né? Então, ela falou, né? Porque hoje o meu foco é cuidar dessa impotência. Então, na verdade, ela precisa cuidar o quê? Né? Não do foco nessa impotência, né? Hoje estou em psicanálise. Que legal. É o foco naquilo que condiz com o que ela pode fazer diferente agora. Porque ela está aprendendo muita coisa que possivelmente ela não sabia lá atrás. Né? E aí, o que fazer com isso agora? Aí sim, esse foco é importante. E o filho, há 38 dias, só por hoje, viu, Sônia? Só por hoje, limpo, vivo e responsável pelas próprias atitudes e reconhecendo seu real tamanho diante do programa universal, que é de Narcóticos Anônimos, de 12 Passos, que é um programa também totalmente espiritual. Porque se não tiver a espiritualidade como pivô central de uma recuperação, a gente não tem qualidade de vida e muito menos satisfação em viver uma nova maneira de ser, né? Então, obrigado pelo seu comentário, Sônia. Perfeitas as colocações. E aqui, olha que bacana, quem apareceu deve ser uma colega tua.
Ai, que gostoso. Sim, beijo. Olha que legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Acho que é Cláudia e Bruno, né? Ou Cláudia Bruno, não sei. Seja bem-vinda, Uhum. Cláudia, aqui Inclusive, pela. eu participei do grupo, né, em que ela está se referindo, né, do GAF, do senhor Paulo César. Possivelmente você deve conhecer, é um terapeuta, um senhor, uma gracinha. E ontem eu fiz, ele me convidou para estar participando do grupo, né? E a gente falou um pouquinho também dessa temática de uma vertente diferente, né? E muito, eu agradeço muito por terem participado, viu? Que legal, que legal. Sejam bem-vindas, vocês que estão entrando hoje. A Sônia eu nunca vi aqui também. Sônia, seja bem-vinda. Continuem sempre conosco. A gente está trazendo segundas, quartas e sextas, uma programação diferente aqui no Recuperação em Foco, com bastante conteúdo. A gente tem um pouco de live mais técnica, outro mais informativo, outro um bate-papo, uma pessoa dando o próprio depoimento, que também é fantástico para ter Uhum. identidade, né? E isso é o Recuperação em Foco, totalmente um canal aberto para que vocês se sintam super à vontade para comentar, para desfrutar dos momentos que a gente tem aqui de bate-papo, tá bom? Deixa eu ver se tem outro comentário aqui. A Sônia está dizendo do outro C, ó. C. Curo. Isso, Isso, Sônia. Obrigada pela falha de memória. Obrigada. que legal. Bom, estamos caminhando para o nosso fim do nosso bate-papo, Daniela. Quero agradecer muito, né, você pela dedicação, pela tua rede digital, pelos seus conteúdos que você posta. Eu também tenho acompanhado, inclusive todas as pessoas, eu acabo sendo bombardeado de um monte de informação e eu acho que é isso que hoje eu sou maravilhado pela psicologia, pela psicanálise, e eu acredito, né, Jairo acredita, que a TCC, em um momento, ela é muito, mas muito importante quando eu chego na minha consciência. Mas em fator investigativo, eu preciso mergulhar o que veio antes. Eu preciso saber da minha história. Lá quando era pequeno, os Uhum, xingamentos, uhum, enfim, toda a minha trajetória de vida, para que eu consiga uhum, observar para que eu consiga ter um olhar para o mundo e para eu conseguir ter um olhar diferenciado para o ser humano. Porque, querendo ou não, eu, como conselheiro de independência química, há um bom tempo, navegando nesse universo, o que eu tenho notado, muitas das vezes, doutora Daniela, é que nós, profissionais, incluímos no seguinte sentido: quando nós vamos fazer alguma intervenção ou acolhimento, nós temos como base a nossa história. E não é isso que funciona. Funcionou para uhum, mim, a minha intervenção para o outro, eu tenho que saber do contexto cultural, social, que o indivíduo está vindo, está trazendo. Ele está totalmente dilacerado, mas ele está trazendo para dentro. uhum, Retalhos, tudo bem, mas vamos conhecer esses retalhos, vamos interpretar esses retalhos, vamos intervir de uma maneira mais prática e muito mais evolutiva no processo terapêutico desse indivíduo. Então, infelizmente, né, as pessoas hoje por aí têm um monte de gente que abre uma chácara, pinta o pezinho da árvore de branco e vem cá, vem se tratar, vem se tratar. E aí, de verdade, não tem tratamento, nem muito menos acolhimento e consciência do que está acontecendo. uhum, Mas outras pessoas têm essa consciência de fazer, vem cá, deixa eu te acolher, eu vou poder te ajudar a perceber que esse contexto de vida que você está fazendo não é tão bom. E aí oferta para a pessoa um caminho pela qual uhum. nós podemos servir como exemplo, que também deu certo para mim, né? Mas eu preciso entender que a minha história é minha, a do outro é do outro, a sua, Daniela, é sua, enfim, e fazer com que esse histórico mude diante da tua história, dos teus dados, né? Como se fosse uma identidade mesmo. E Uhum. aí eu quero agradecer a sua disponibilidade para o canal,
quero agradecer o momento que a gente teve aqui e vamos estruturar, vamos agendar aí, vamos bater nossa agenda para ver se a gente consegue trazer mais um movimento aqui de bate-papo com você. Nossa, vou adorar, viu? Gostei muito, você é muito acolhedor, viu? Nos bastidores aí, com as falhas técnicas da Daniela, né? Mas, enfim, muito obrigada pela oportunidade também da gente estar conversando um pouquinho, né? Levando para casa de cada um pouquinho de conhecimento, porque é só a partir do conhecimento que a gente vai se libertar. Entendendo como tudo isso funciona, que a gente vai agir antes com prevenção. Porque como que a gente vai agir com prevenção se não conhece, né? Mas eu agradeço muito. Muito obrigada. Gratidão. Eu sou muito grato também pelas pessoas que vêm percebendo que o canal Recuperação em Foco é um movimento onde a gente invade, na verdade, a casa das pessoas às 19h30, né? Podemos aí colocar a nossa imagem na televisão ou no celular. Vou te corrigir, viu? A gente não invade, a pessoa deixa a gente entrar. É isso. É isso. Obrigado pela correção e daqui para frente eu só vou reproduzir isso. É isso aí. Mas quero agradecer a todos, tá, gente? Vocês que vieram pelo Facebook, pelas outras plataformas, a live vai ficar gravada, tá? Daniela, depois eu te envio para que você consiga reproduzir também nos seus canais, tá bom? Legal. E permanecer mais alguns minutinhos para te finalizar. Pessoal, fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.